Depois de toda aquela novela com o Tite, de mais uma vez ele ter dito não para o Corinthians, parece que agora temos sim alguém que disse sim para o Coringão. Quem será o novo treinador do Corinthians? Quem será o treinador, o professor que disse sim para o Corinthians? Fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro das últimas notícias do Coringão. Vamos falar também de Hugo Souza, que possivelmente vai estar aí no jogo de quinta-feira, no jogo de amanhã contra o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. Então vamos lá para o vídeo, mas antes já chega aí deixando o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino porque todos os dias tem novidades do Corinthians e quando o treinador que já disse sim, fechar, eu já vou vir aqui com a notícia fresquinha para vocês, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. CT do Timão vai trazer informações pra gente. Ela mora ali em frente ao CT do Timão. Ela mora? Estranho vai ser quando ela fizer a entrada No quartinho ali. em outro lugar, porque é a casa Ela dela. é aquele cara o vestido Berton de no- Homem-Aranha que fica lá pulando corda. É o Berton lá no Beira Rio e a Lili no CT. Bom dia, Lili, tudo bem? Bom dia, amigos. Beijo pra vocês. Vou fazer um puxadinho aqui já, né? Mais fácil do que ter que ir e voltar todos os dias. Mas estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, né? Claro que a gente vai falar sobre toda a preparação para a partida de amanhã contra o Racing do Uruguai, mas a notícia de agora, que inclusive está no ESPN.com, é sobre a situação do Dorival, tá? A apuração de que o Dorival disse sim à diretoria do Corinthians. O Dorival quer ser o novo treinador do Corinthians. Tá praticamente tudo certo, mas falta aquele pequeno grande detalhe. Tem uma parte burocrática que ele precisa resolver com a CBF. Questão da rescisão contratual. Depois dele ter sido demitido do cargo de técnico da seleção, ele precisa assinar essa rescisão contratual para aí sim estar liberado para assinar um novo contrato com o Corinthians e assumir de vez o comando do Timão. Aconteceu sim, o Fabinho foi até Florianópolis conversar pessoalmente com ele, né? Até porque o Fabinho tem esse perfil, ele gosta de conversar pessoalmente, tanto para dar notícias boas, que quem sabe um contrato, quanto para demitir, porque ele foi pessoalmente também para falar com a família Dias, né? Mas passado isso, voltando ao Dorival, ele foi até lá, recebeu essa informação sobre essa rescisão contratual, esse detalhe burocrático. Então, advogados do lado do Corinthians e também do Dorival Júnior já estão no Rio de Janeiro, tentando resolver essa situação com a CBF, entrar ali em um acordo, algo que fique bom para ambos os lados e para que o Dorival já esteja apto a assinar o contrato. O Corinthians está por esse detalhe para poder anunciar o Dorival como novo treinador. Então hoje tudo pode acontecer, estaremos de prontidão. Não só por isso, mas também porque hoje tem treino, depois os jogadores já ficam concentrados para a partida de amanhã contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. A gente lembra que é um jogo em casa, é diante da torcida e o Corinthians precisa vencer. O Corinthians na estreia perdeu para o Huracan da Argentina jogando na Neoquímica Arena, empatou com a América de Cali fora de casa e agora precisa vencer para seguir vivo aí em uma briga, em uma classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Uma pessoa estará de volta. Hugo, goleiro Hugo Souza, acelerou Amém. um pouquinho ali a recuperação, que eu tenho Graças de a informação, Deus. que a família Dias já havia pedido isso, estava na ansiedade aí para que ele voltasse, para tirar um pouquinho do peso de cima do Donelli, né, que vinha sofrendo uma pressão. Conseguiu se recuperar, estará de volta para essa partida e ó, ele falou com a TV Corinthians e o Fã de Esportes vai assistir também. Na verdade, primeiro que eu tô feliz, né? Poder voltar, poder treinar, poder fazer aquilo que eu amo. Tava agoniado já de estar fora, agoniado de não poder treinar, de não poder jogar, de não poder ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora eu tô muito feliz, poder retornar aos treinos, se Deus quiser, aos jogos também. E foi um processo, primeira lesão que eu tive na minha carreira toda, né? Primeira vez que eu fico de fora assim esse tempo, mas acredito que faz parte do futebol, faz parte da nossa carreira. Mas estou 100%, muito feliz. Quero agradecer ao departamento médico que me deu todo o suporte possível. Tratei isso aqui full time para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Era para voltar até um pouco mais para frente, mas então tenho que agradecer ao departamento médico que me deu todo o suporte para que eu pudesse estar 100% o mais rápido possível. A gente quer fazer o nosso melhor, né? Que eu acho que é uma coisa que faltou ainda nessa competição, a gente conseguir desempenhar o nosso melhor futebol. E é isso que a gente vai se cobrar para que a gente possa desempenhar o nosso melhor, porque sabendo que a gente fazendo o que a gente faz de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado.
É isso, a expectativa de retorno do Hugo era contra o Flamengo no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas como ele bem falou, o departamento médico conseguiu acelerar um pouco mais esse retorno, então ele volta para a partida de amanhã. Hugo estará em campo, Corinthians estará jogando diante da sua torcida, mas e o Dorival? Estará na beira do gramado, lá no camarote, já terá sido anunciado como novo treinador do Corinthians? Ao longo do dia, teremos a resposta aos do jurídico do Corinthians e também do Dorival, tentando acelerar o processo, que ele assine essa rescisão contratual com a CBF, e aí o caminho fica livre para ser anunciado como novo treinador do Corinthians, amigos. Muito obrigado, Lili Nascimento, ao vivo. A Lili, sim, está ao vivo. Trazendo informações do Corinthians lá do CT. Bom dia, bom trabalho para você, Lili. Daqui a pouco chega a mensagem no grupo dela, né? Alguém pode me chamar? Tenho atualizações. A Lili sempre E aí atenta, vem né? a A figurinha. figurinha de fogo. Professor Celso Zelt, o Hugo está voltando, você viu ali? É importante, né? Importante não só pela questão de que ele é o goleiro titular, mas para passar uma certa tranquilidade. Havia uma intranquilidade em relação ao Donelli, da defesa, da torcida, do próprio adversário, que passa a chutar muito de longe, né? Não bota muita Mas fé. tudo bem, o Donelli tem a parcela dele de responsabilidade, obviamente é o goleiro, quando leva gol lá de fora da área, como aconteceu algumas vezes. 2, aliás, contra o Palmeiras, né? Mas o pessoal também tem que marcar para os adversários não chutarem com liberdade de fora da área, concorda? Tá dando muita... A culpa não é só do Donelli, não. Está dando muita liberdade. A defesa, as linhas estão dando muita liberdade. Não é só ali na entrada da área, não, né? A defesa do Corinthians tem problemas de bola aérea. Mas acontece que o Hugo Souza saiu muito por cima, né? Ele tinha acabado de ser o herói de uma grande conquista contra o maior rival. Então, para azar do Donelli, ainda teve isso. Goleiraço, Aquele a Hugo, quem né? ele substituía, né? E em termos de resultado, se o Corinthians quer alguma coisa na Sul-Americana, tem que fazer o resultado contra o adversário, um raro adversário fraco do grupo, né? O mais fraco ou menos forte, e em casa. Até porque já entregou a rapadura contra o Huracan, então vai ter que fazer a obrigação, fora o que vai ter que colher também, outro resultado bom contra o América, outro resultado, quem sabe vira contra o Huracan, para ainda sonhar em ser primeiro do grupo, o que seria muito bom para evitar datas. O problema de ser o segundo do grupo é você ter que ter mais 2 datas para jogar com quem vem da Libertadores. Acho que isso assusta mais do que tudo. Para ver se você segue ou não na Sul-Americana. A gente tem o grupo aí, Huracan 6 pontos, América de Cali 4, Corinthians 1 e o Racing, que é o adversário do Corinthians amanhã, 0 ponto até aqui. E tudo isso pode cair no colo ou no comando do Dorival Júnior, como a gente viu ali a Lili trazendo informações. O que falta lá? O demissional? Ele não fez o exame demissional? Da CBF? Não tem Lá, lá o depois eu demissional? resolvo isso. Vou descansar, depois Não, eu mas resolvo já foi isso. embora há tanto tempo. Eu fiquei Tá pensando... feliz, né? Pra se livrar de um salário alto. Foi empurrando com a Continua barriga. pagando ao Dorival. Exatamente. Uma boa pro Corinthians? Ele se tornou, acho que o nome óbvio, a partir do não do Tite e a partir do que o Corinthians se colocou, né? O Corinthians falou que queria um técnico de ponta, o técnico top, o técnico... Agora tem que cair no Dorival mesmo. Vamos aguardar. O Tite também estava por... Tem que cair no Dorival mesmo? Acho que até antes ele já era... Estava ali o nome com o dele já Tite, tava- né? Ou um ou outro. Eu acho que ele se credenciou para esse momento. Isso que eu estou tentando entender o que você quer dizer. É o que tem, vai esse mesmo? Não, ao contrário. Isso? Ao contrário. Eu É o acho que um bom tem na nome. primeira prateleira. E pensando no que o Corinthians estava buscando também, né? Daquele cara que conversa bem com o vestiário, que tem esse perfil um pouco mais low profile, né? Da personalidade. Eu gosto do nome para o Corinthians e para outro clube que fosse buscar o Dorival, porque também foi falado, né? Sempre, enfim, a pressão em cima do Zubeldia, o Dorival também volta na pauta. Outros clubes, eu acho um bom nome. Eu acho que esse recorte seleção brasileira não interfere principalmente nessa caminhada recente, né, de títulos. A gente está falando de um treinador que conquistou títulos em todos esses últimos anos. Então, acho um bom nome. E bons trabalhos em clubes, né, Mário? Exato. No São Paulo ele ganha um título importante que o São Paulo buscava. No Flamengo ele ganha 2 dos 3 principais títulos. No Ceará ele fazia um bom trabalho até sair para o Flamengo. Campanha histórica de Sul-Americana. Sul-Americana 100% até ali. Seleção à parte, o Dorival ainda está inteiraço
como técnico de clubes. E para a sorte dele, não vai enfrentar a Argentina no Monumental de Núñez, né? Pelo Corinthians não tem. Isso aí é outra história. Só não acho que tenha o perfil do clube. Fico imaginando as entrevistas coletivas após os jogos com Dorival o não tem perfil do clube? Não, ele é muito low profile. Coletiva por coletivas do Tite será? também, né? Fala mansa, é muito... Mas acho que é até na melhor dele nesse e momento do tal. Corinthians. Vamos ver. Vamos ver o dia a O dia. importa é a bola Vai lá, trazer. o Sim, campo, o jogo. Sim, ele vem de bons trabalhos no São Paulo, no Flamengo, no Ceará, mas é que o Corinthians é um time muito sanguíneo. Eu via Precisa nisso. ser na coletiva aí? Eu via nisso, sim, porque é fundamental. É um momento de comunicação. É uma comunicação, as entrevistas coletivas, elas mandam recados internos para os próprios jogadores, que precisam ser bem mandados, mandam recados para a imprensa e, consequentemente, para a torcida, que precisam também ser bem pensados. E muitas vezes o Dorival, claro que a seleção brasileira ele estava muito exposto, ele foi meio que colocado assim, né, aos leões, mas ele titubeava demais, ele parecia muito inseguro no cargo. Talvez no clube tenha mais tranquilidade, mais segurança para se posicionar e mostrar o comando que um profissional num clube como o Corinthians precisa ter. O Ramon Dias dividia muito isso com o Emiliano, mas eles eram muito assertivos nas suas entrevistas coletivas. Vamos ver como é que vai ser o Dorival. É claro que isso é apenas um pedaço do trabalho. É mais importante ele montar um time dentro de campo. E vamos ver como ele organiza esse Corinthians a partir de agora. Dorival fechará o ciclo, né? Faltava o Corinthians dos 4 grandes paulistas para ele. É verdade. E quem já fez esse caminho, Oswaldo de Oliveira, Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei não treinou São Paulo. Nelsinho Batista fez esse caminho, o velho Oswaldo Brandão, técnico. O que eu acho mais incrível aqui, Fiel, sabe o que é? É que antes, essa mesma mídia falava que o Ramon Dias estava perdido nas suas entrevistas, tal, isso aqui. Agora, o Ramon Dias acabou de receber um elogio. E o Dorival Júnior era elogiado por ser um dos melhores técnicos do Brasil no momento. E agora, ele não é compatível com o Corinthians. Enfim, quando se trata de Corinthians, sempre a mídia vai buscar alguma forma para jogar lá embaixo, para criticar, para falar mal. Nada tá bom quando se trata do Corinthians. Isso é o que eu tenho percebido. Mas enfim, qual a sua opinião? O que você achou dessa notícia aí? Você acha que o Dorival vai fechar mesmo? E se fechar, você acha que é uma boa opção? Honestamente, para mim, eu já queria que viesse o Dorival antes do Tite. Eu falei isso aqui em outros vídeos anteriores. Eu não queria que o Tite viesse, aí o Corinthians disse que esfriou a conversa com o Dorival e começou a esquentar a conversa com o Tite, tava quase fechando, eu dei um voto de confiança, falei, tá bom, já que vai vir o Tite, então beleza, vamos torcer pro Corinthians, porque independente do treinador, a gente torce pro Corinthians, não é porque o Tite ramelou com o Corinthians naquela vez que ele foi pros Mulambo, que ele vindo agora que eu vou torcer contra o Corinthians só pro Tite cair, não, de jeito nenhum. Eu nunca vou torcer contra o Corinthians pensando em derrubar um presidente ou um treinador, enfim. Eu sempre vou torcer a favor do Corinthians. Então a gente deu um voto de confiança e eu acredito que muitos corintianos também deram esse voto de confiança. Aí o Tite, para nossa surpresa, ele volta a ramelar com o Corinthians, ele volta a dizer não pro Corinthians, ou seja, aí ele volta a prejudicar o Corinthians porque a gente estava ali tentando trazer o Dorival, aí esfriou, o Corinthians aponta para o Tite, aí ele quase tudo certo, de última hora ali nos 45 do segundo tempo, ele fala que não. Graças a Deus agora, o Corinthians voltou aí, retomou as conversas com o Dorival, aparentemente tá caminhando bem, não tá nada certo ainda, mas tudo indica que sim, que vai fechar, porque como vocês viram aí, ele já deu o sim, deu o ok para o Corinthians. Eu vou ler uma matéria aqui da GE que diz o seguinte: o Corinthians deu um passo importante na negociação com o técnico Dorival Júnior depois de se reunir com o executivo Fabinho Soldado na última terça-feira. O treinador demonstrou ter gostado do projeto esportivo do Alvinegro. Um novo encontro entre as partes está programado para esta quarta, para hoje, com o objetivo de debater questões sensíveis do contrato, como salários e gatilhos financeiros. O dirigente do Corinthians sequer retornou a São Paulo e segue em Florianópolis liderando as negociações. Ou seja, o Fabinho Soldado está lá em Florianópolis ainda.
A partir de agora, com um acordo esportivo selado, os advogados de ambas as partes entram na negociação para discutir garantias contratuais e debater as cláusulas do acordo. O Corinthians está sem um comandante desde a última quinta-feira, quando optou por demitir Ramon Dias, isso aqui não é tão importante. Nos últimos dias, o clube procurou o Tite, que chegou a sinalizar um acordo verbal e avisar a família sobre a mudança para São Paulo. No entanto, horas antes da viagem, o treinador teve uma crise de ansiedade, e a gente acredita em Papai Noel, né? E por questões de saúde mental optou em finalizar as negociações. Para mim, essa crise de ansiedade aqui, que Deus me perdoe se eu estiver enganado, mas para mim foi uma desculpa esfarrapada do Tite. Ele simplesmente não quis treinar o Corinthians. Eu só não entendo qual o motivo dele iniciar uma conversa, acertar verbalmente e no momento que tá ali horas antes de assinar, ele dá para trás e falar que teve uma crise de ansiedade, que eu acredito que não é motivo para você cancelar um contrato e dessa importância tanto para o Corinthians quanto para ele. Mas enfim, Tite é passado, eu espero de coração que o Corinthians, de verdade, nunca mais na vida busque o Tite para nada. É o meu pensamento. Se você concorda comigo, beleza. Se você não concorda comigo, eu respeito a sua opinião, mas na minha opinião, o Corinthians não tem que buscar o Tite nunca mais para nada na vida. Obrigado, Tite, pelos títulos conquistados. Obrigado pela sua passada pelo Corinthians, mas nunca mais, para mim, você deve treinar o Corinthians. Por esse motivo e por outros aí, de vocês, nos momentos que a gente mais precisou, você simplesmente virar as costas e dizer não para um time que te acolheu e que fez o teu nome, né? Mas enfim, e o importante aí, a boa notícia é que o Hugo Souza tá de volta, graças a Deus, o Hugo Souza tá de volta, já volta amanhã contra o Racing. Acredito que Coronado também vai estar à disposição. E próxima meta nossa é o Garro, né? Nosso querido Rodrigo Garro, que volte aí o quanto antes possível para poder também estar ali no nosso meio de campo, porque faz muita falta o nosso camisa 8. Enfim, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade, vou ficar atento aqui às notícias, eu trago aqui para o canal se o Dorival vai assinar mesmo ou não, ou se vai ser outro. Esperemos que seja o Dorival, né? Eu acredito que é a melhor opção do que tem no mercado no momento. Mas enfim, vamos esperar aí o que vai acontecer nas próximas horas. Até o próximo vídeo, tamo junto e vai Corinthians!